Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento e discutir alguns assuntos, né? E hoje eu venho falar de um assunto que eu tenho um pouquinho de propriedade por algo que ocorreu comigo nos últimos dias. Então hoje eu venho comentar um pouco sobre a abstinência medicamentosa e a abstinência por drogas ilícitas. Então, quando a gente pensa que a abstinência está ligada unicamente a pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, nós não percebemos que as pessoas que tomam remédios para dormir, para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico e para uma infinidade de doenças psicológicas ou psiquiátricas, elas também são uma droga. E que na ausência dela, ela também vai surtir um efeito muito próximo ao efeito da abstinência que se tem uma pessoa que faz a utilização das drogas comuns, como por exemplo, maconha, cocaína, o crack e uma infinidade de drogas que hoje está aí no mercado, infelizmente. Então, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês é a respeito do início do uso de remédios psiquiátricos, porque muitas pessoas não conseguem fazer um tratamento psiquiátrico, pois no início é muito difícil. Mas como assim é muito difícil, Lívia? Quando é introduzido uma medicação, você passa por um especialista, né? Você vai numa psicóloga, depois faz uma terapia ou vai direto ao psiquiatra, lembrando que psicólogos não dão receita. Psicólogos trabalham a sua doença desde o cerne dela para chegar numa possível cura ou uma melhora de vida. Quem vai fazer esse trabalho de receitar um remédio quando necessário é um psiquiatra, um especialista. E quando você chega em um psiquiatra, que ele relata e você acaba relatando para ele os sintomas que você está sentindo, ele vai identificar aquilo, vai analisar o seu caso e ele vai ver qual que é a medicação que se enquadra melhor no seu quadro. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida dentro desse mundo de drogas. Hoje eu sou uma viciada, tá? Nos últimos anos, o aumento das drogas que eu utilizo cresceu muito rápido. E quando eu falo que eu sou uma viciada, eu não estou falando de drogas ilícitas, eu estou falando de drogas medicamentosas. Então, a partir de 2017, eu comecei a ter muita dificuldade com o sono. Logo no início, eu utilizava apenas duas medicações, que era o Zolpidem, aquele famoso, que acaba ocorrendo algumas coisas, por exemplo, a gente vê muitos vídeos de pessoas rindo e tudo mais a respeito da medicação, porque ele acaba te tirando da normalidade. Você tá deitado, você tá entendendo que você tá normal, mas ao mesmo tempo o seu cérebro não tá entendendo isso. Então, o que acontece principalmente comigo no uso do clonazepam? É eu pegar um celular e começar a mandar mensagem para as pessoas ou pegar e fazer postagens que no outro dia eu não lembro. Muitas vezes eu falo com pessoas, eu ligo para pessoas, mas não lembro. Mas tem casos, por exemplo, que a gente pode ver em algumas redes sociais de pessoas que compram um monte de coisa, outras pessoas que pegam o carro e saem por aí. Um dos casos que acho que chamou a atenção de muita gente foi de uma moça que comprou uma vaca num leilão. Quando foi no outro dia, estavam ligando para ela ir pegar a vaca. E ela morava numa cidade grande e ela não sabia do que o rapaz estava falando. E aí que ela foi ver que após o uso do Zolpidem, ela acabou fazendo a compra desse animal.
Então, quando nós falamos disso, tem muita gente que tira sarro, a gente acaba achando engraçado, mas não é engraçado. Hoje em dia, os especialistas, eles são proibidos de iniciar um tratamento com Zolpidem. O Zolpidem hoje em dia, ele é utilizado apenas para aquelas pessoas que já fazem o uso, porque sabe que além de ele ser um remédio que vicia a pessoa, ele é um remédio que tem um contraponto que é muito grande. Então as pessoas acabam passando por situações que e no outro dia não lembra, simplesmente não viveu aquilo. Então, quando a gente começa, você começa a não dormir, você começa a se sentir mal, você começa a não ter vontade de fazer uma série de coisas que antes era prazerosa, você vai para o serviço, você não tem um rendimento, e aí você muitas vezes tem um aperto na garganta, seu coração palpita mais, você fica desinquieto, parece que nada tá bom e tudo mais. Isso daí são sintomas claros de uma ansiedade e possivelmente também de uma depressão. Então, o início disso, a gente começa com sintomas que geralmente são muito claros hoje para nós, porque algum tempo atrás ninguém sabia, nem tratava nada sobre isso. E quando você passa pelo psiquiatra que ele determina que você utilize certas medicações, o que acontece? Quando a pessoa ela toma esse remédio, ela vai passar muito mal. Ah, Lívia, mas se é para melhorar o remédio, a situação que a pessoa está, por que ela vai passar mal? Ela vai passar mal porque o cérebro ainda não identifica que essa droga faça parte do seu organismo. Então isso acaba acarretando uma série de coisas. E muitas pessoas que passam por essa dificuldade, ela não consegue fazer um tratamento, pois o início é muito difícil. Mas não é apenas o início. Com o passar do tempo, a medicação já não faz o efeito que ela fazia no começo. Então, o que a gente tem que fazer? Trocar a medicação. Ou por outra similar, ou por outro remédio. E o sintoma é o mesmo. Então, ao longo de 2017 para cá, eu fui aumentando o clonazepam por conta própria. Fiquei 1 ano fazendo acompanhamento com psiquiatras e psicólogos e depois disso abandonei. Então eu só ia apenas no posto, né, no nosso querido UBS, pegava uma nova receita e não passava por um especialista. Mas diante disso, o que aconteceu? Os anos foram passando e eu que iniciei com 2 gotas de clonazepam, eu fui aumentando. Fui aumentando, por quê? Porque o meu sono começou a ficar muito ruim. E aquilo cada dia estava piorando mais. Então, quando foi no ano de 2021, aquilo lá já não me fazia mais efeito nenhum. Eu estava tomando 30 gotas de clonazepam e aquilo já não estava mais me fazendo efeito. Eu não dormia, simplesmente eu não dormia. E aí, mais uma vez, eu tive que voltar a buscar um psiquiatra. Só que é como o médico que me acompanha, ele sempre fala pra mim. Ele fala o seguinte, que é muito mais fácil você construir uma casa desde o alicerce até o final do que você pegar uma casa para reformar. E com o ser humano não é diferente. É muito mais fácil você pegar uma pessoa que nunca utilizou uma medicação do que uma pessoa que já vem com uma bagagem muito grande de medicações. Então, quando eu fui procurar, eu passei por diversos especialistas, só que assim, eu passava por uma especialista hoje, quando era manhã ela tinha ido embora. Passava por o outro saiu, foi para outra rede. E aí fui eu só piorando, meu sono piorando muito mais. E até que, um certo dia, eu tava já sem esperança nenhuma, eu passei por um especialista, pelo Anjos da Saúde, mas por ser servidora pública, eu tenho a CACEMES, né? Eu tenho direito a CACEMES.
E aí, esse médico, Dr. Lucas, psiquiatra, para mim não tem melhor, mas cada um identifica o médico com o qual ele se sinta mais à vontade. Então, eu conheci o Dr. Lucas através do Anjos da Saúde, né, que é uma dos hospitais e lugar para fazer tratamentos mais em conta aqui. Hospitais, na verdade, não. Eles fazem o agendamento da consulta e passa por um especialista. O especialista vai estar analisando o caso e aí encaminhando para um hospital ou para uma das clínicas deles. E eu fui e cheguei lá, eu conheci o Dr. Lucas. Só que nesse período eu tava numa situação tão complicada porque eu não conseguia dormir, que eu ficava assim, ó, sem conseguir colocar uma colher de açúcar num copo. E aí começou o meu tratamento para o sono. E aí foi, né, eu já tava tomando 30 gotas de clonazepam e tomando um Zupidem. E aí a gente começou um tratamento e nada dava certo. Nada dava certo. Alguns eu passava muito mal, outros não tinha efeito nenhum, e eu mudando cada vez mais de remédio, cada vez mais de remédio. E a quantidade dessa medicação começou a ficar exagerada demais, vamos dizer assim. Então eu tomava um Donarém, 30 gotas de clonazepam, um Zupidem, um alprazolam, eu tomava amitriptilina. Nós começamos com 4 comprimidos, hoje eu tomo 10. E para ansiedade, que é uma coisa que nós pensávamos que o meu problema fosse relacionado à ansiedade, eu tomo na verdade, o desvalexina, e eu tomo o propanolol, que é um remédio utilizado para pressão. Porém, eu não tenho problema com pressão, eu não tenho problemas cardíacos, nada disso. O propanolol para pressão, ele é de 40 miligramas, o que eu tomo é de 10, que faz com que a tremedeira que eu sinto, ela pare. E durante isso, nas trocas de medicação, eu sempre me sentia muito mal, muito mal, muito mal. E para quem está desacreditando, aqui está, tá? Assinado pelo médico. A quantidade de remédio que eu tenho que tomar, ele é um profissional muito preciso nas coisas, tanto é que ele fez um receituário com horário, com quantidade. Aqui, ó, tá datado no dia 13 de agora. Então, ele já coloca a quantidade de medicação, o remédio que é para utilizar e tudo mais. E o que aconteceu comigo? Eu descobri, como em alguns vídeos já falei, que eu tenho uma doença chamada neurofibromatose. Essa doença, ela atingiu principalmente a minha mão direita, mas se vocês olharem bem, ela não tem sinal de cirurgias, por causa que o médico com quem eu trato, que essa minha mão já operei 4 vezes. Então, como no início pensou-se que fosse causado pela ansiedade, começamos a tomar um remédio de ansiedade, tanto é que o desvalexina é um dos remédios para ansiedade. E quando eu fui diagnosticada com a neurofibromatose e que os tumores começaram a aparecer com maior frequência, também conseguimos identificar que o meu problema do sono não é proveniente de ansiedade, mas sim dessa doença que eu acabei por descobrir. E fiz uma cirurgia no dia 14 de janeiro, no Hospital Santa Marina, no bairro Cachoeira. E foi uma cirurgia bastante complicada.
além de retirar tumores, eu tive que fazer várias infiltrações e tudo mais. E nisso, como eu estava afastada, eu viajei e fui para a fazenda onde minha irmã mora. Eu levei uma quantidade de remédio para o qual eu ficaria 18 dias, 20 dias bem. Várias caixinhas como essa eu levei, porque eu faço o uso de 10 comprimidos diariamente da amitriptilina. Então eu levei uma quantidade, eu levei 2 caixas dessa. Essa caixa é com 100 unidades. Então eu levei 2 dessas, falei, vou ficar pouco tempo, vai dar para que eu fique bem tomando a medicação que eu levei. Só que como o meu pai pegou uma obra para fazer lá, acabamos que ficamos mais tempo e também mexendo com algumas coisas relacionadas à saúde e tudo mais, e acabamos por ficar um tempo maior. E eu não prestei atenção, e quando eu vi eu estava sem o remédio. Remédio esse, né, como eu já disse, que eu tomo 10 unidades toda noite. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que os dias foram passando e eu comecei a passar mal. E os dias foram passando. Quando foi no 4º dia, eu já não estava conseguindo levantar da cama. Eu entrei na chamada abstinência medicamentosa e procurei ajuda, fui ao médico, fui ao hospital de Nova Alvorada do Sul e eles alegaram que eles não poderiam me dar uma receita para que eu comprasse o remédio porque eles não tinham uma receita anterior e eles não sabiam do quadro se era real ou não. E eu, como eu havia levado 200 comprimidos, eu nem pensei em levar uma receita, pelo menos para eles verem e passarem. E nisso eu entrei na abstinência. E é uma das piores sensações do mundo. Você não consegue levantar da cama, uma tontura, uma sensação de morte iminente, você não consegue comer, você não consegue ficar bem, seu coração começa a palpitar. E você não tem dor, mas é aquela sensação ruim, parece que o estômago não tá bem, parece que nada tá bem. Os batimentos cardíacos, ele começa a ficar cada vez mais acelerado. E a questão da respiração também, ela acaba sendo prejudicada. E você começa a ter mudanças drásticas, porque aí você se isola. Você se isola porque você fica num nervoso muito grande, você acaba ficando muito mal. E eu fiquei 5 dias sem a medicação e eu fiquei no fundo do poço, literalmente, sabe? Sem saída. Quando eu consegui, com uma amiga muito querida, inclusive Andréia, obrigada, te amo, minha amiga. Ela conseguiu uma receita e comprar 4 caixas para mim e me enviou para Nova Alvorada, que eu tomei. No outro dia eu estava normal, não parecia aquela pessoa que no dia anterior estava sobre uma cama sem conseguir fazer nada. E o que eu posso dizer sobre isso? Eu posso dizer que foi uma experiência muito boa para mim, não no sentido do bem-estar, mas no sentido do conhecimento, porque muitas vezes nós falamos sobre um assunto, mas nós não temos propriedade sobre isso. Por exemplo, eu posso pegar e ler algum assunto e passar para vocês, mas eu não vivenciei aquilo. Então, quando a gente vivencia, a gente sabe como que é. Então, o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando, como será que as pessoas que são usuárias de drogas ilícitas elas se sentem diante da abstinência, onde muitas vezes a pessoa começa a roubar, muitas vezes a pessoa começa a se prostituir, muitas vezes a pessoa fica num desespero tão grande que não sabe o que fazer. A abstinência medicamentosa,
ela te leva pra cama, mas ela não te dá aquela sensação, eu preciso. A sua mente, ela vai, parece que regredindo muito rápido. Enquanto a abstinência por drogas não lícitas, ela tem a necessidade, o corpo começa, porque a gente fica numa tremedeira sem parar, o corpo começa a pedir, então a pessoa sabe que precisa injetar aquela droga no corpo. Quando eu falo injetar, não estou falando de drogas que são injetáveis mesmo, mas pode ser aquelas que você faz o consumo fumando, aquelas que você faz o consumo cheirando e tudo mais. Então, eu busquei algumas pessoas que já passaram ou que estão passando sendo um usuário de droga. E eu questionei um amigo meu que foi usuário por bastante tempo a respeito da cocaína, como que ela agia no corpo. E ele me disse que a cocaína, no ver dele, é a droga mais perfeita que existe. Porque se você tá bem, segundo o relato dele para mim, você vai ficar 3, 4 vezes melhor. Se você estiver mal, você vai ficar 3, 4 vezes pior. Só que você acabou de fazer o uso, você já tem a necessidade de fazer novamente. Então, nisso eu comecei a procurar algumas pessoas e procurar entender principalmente a questão da abstinência. E quando eu passei pelo meu médico, eu cheguei numa quinta-feira, na sexta-feira eu já passei por ele. Ele me disse que, como eu tomo uma quantidade muito grande, que isso daí é um perigo para mim, porque eu posso até morrer. Que a quantidade de remédio que eu tomo, uma pessoa que não toma medicação, só com um dos meus remédios a pessoa já pode entrar em coma. Por exemplo, uma pessoa que nunca utilizou um remédio, tomar 30 gotas de clonazepam, ela vai entrar num coma ali, provavelmente, muito dificilmente ela vai sair daquilo. Eu tomo 30 gotas de clonazepam e eu posso pegar um carro e dirigir, porque ele me faz efeito mais. As anestesias para minha mão, ela tem que ser 3, 4 vezes mais forte do que para uma outra pessoa, porque senão não pega. E diante disso, o que eu posso concluir disso? O que a gente vê e o que a gente faz é sempre apontar o dedo. Mas não pensem que eu estou naturalizando isso. Eu estou mostrando um ponto de vista ao qual eu passei e eu sei o que é. Muitas vezes nós vemos pessoas criticarem como se fosse uma falta de vontade de um usuário parar com as drogas. Mas a verdade, pessoal, é que isso é uma luta muito difícil. Muito difícil. Principalmente drogas mais fortes. Quanto mais forte, mais difícil é você sair dela. E eu falo por experiência. Meu médico, ele está fazendo de tudo para me tirar 2 remédios, que são os mais viciantes, são os mais difíceis, os que são mais suscetíveis a te deixar encurralado ali e não conseguir sair, que é o clonazepam, que eu já disse que eu tomo 30 gotas diárias, e o Zolpidem. Porque uma das coisas que o Zolpidem causa também é a memória fraca. Então, o esquecimento com o passar do tempo, uma leseira com o passar do tempo. E como que eu vou concluir isso daqui? Eu vou concluir da seguinte forma: que nós temos que parar de ficar apontando o dedo como se fosse algo normal, como se fosse algo natural. Nós vemos tantas pessoas usuárias de drogas. Ontem, ao sair com um amigo, eu pude ver em uma rua uma situação crítica de usuários. Campo Grande está virando um polo de usuários.
E o que as políticas públicas têm feito por eles? Só tirar eles de um lugar e colocar para o outro. Mas só isso que nós podemos fazer? É só isso o nosso papel? É tirar eles de um lugar e jogar para o outro? Isso resolve o problema? O problema é sério. O problema é grave. E a gente só vai entender o dia que a gente passar por ele. Porque nós criticamos muito. Muito fácil nós criticarmos, porque não é nós que estamos na pele dele. Então, já vem aqueles nomes pejorativos como... Minhas cachorras estão brigando aqui no meu pé e eu até perdi o foco. Desculpa. Nomes pejorativos como aquele drogadinho que não quer sair da rua. Aquela pessoa que não tem força de vontade. Eu vou internar ele porque daí ele vai ficar bom. Vocês têm noção do que é fazer uma internação? É tirar toda a droga de uma vez. Onde muitas vezes isso é feito, inclusive, uma das coisas que foi cogitada para mim era a internação para tentar limpar o meu corpo dessas substâncias que eu venho tomando há tanto tempo. Mas e como que eu ficaria? E aí o meu médico foi conversar com outros especialistas, ao qual falou para eles que eu poderia ter um problema mental e não voltar ao normal. Então, o que é o meu tratamento hoje? O meu tratamento hoje é na tentativa de gradualmente retirando as medicações que eu faço uso. Porque se tirar de vez, eu vou entrar no mesmo problema que eu tive com a amitriptilina, ao qual eu fiquei muito mal. Então, gente, vamos repensar um pouquinho a respeito dos nossos atos, a respeito das coisas que nós falamos, por causa que uma pessoa, ela entra nessa situação pensando que muitos por curiosidade, só que ela não percebe que para sair dessa curiosidade vai ter um custo muito alto. Então, nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, nós temos que parar um pouco com essas críticas de tudo. Não é uma aceitação, porque não é normal. Eu não estou naturalizando. Eu estou apenas mostrando um ponto de vista que a maioria da população não tem. De que essas pessoas, ela tem uma família, essas pessoas, ela tem a vida dela, tem o emprego dela. E com o tempo vai sendo destruídos. Então, a terapia é uma coisa importantíssima. A terapia, ela vai te ajudar muito a identificar qual está sendo o seu problema, o seu quadro. E um especialista, como um psiquiatra, também precisa nos acompanhar. E precisamos naturalizar isso. Se nós estamos doentes, nós precisamos de ajuda. Se for um remédio psiquiátrico, não tem problema, pessoal. Tem muita gente que tem vergonha de falar a respeito da sua doença. Mas a coisa, o que nós temos que entender é que se nós estamos precisando daquela medicação para ficar bem naquele momento, o mais correto a se fazer é esquecer o que as pessoas estão pensando e ir atrás de um tratamento. Então, gente, olha, meus cachorros e gansos estão enlouquecidos. Então, pessoal, quando a gente tiver um amigo, quando nós tivermos um conhecido, ou quando a gente estivermos perto de um usuário, vamos parar um pouco com as críticas, vamos tentar ouvi-los, vamos lutar pelas políticas públicas para que comece um tratamento realmente para a cura da nossa sociedade. Porque cada vez mais nós vemos pessoas viciadas e pessoas matando por pouco, porque a abstinência é tanto. Pessoas assaltando casas, porque a abstinência é terrível e eles precisam daquilo lá para se sentir bem. Então isso não é um caso só da gente ficar apontando o dedinho lá na ferida. É um caso da gente ver que nós colocamos uma série de pessoas no governo para que essas pessoas olhassem por esses casos também.
e que quando for necessário a gente vai lá tocar na ferida deles também. Você não fez promessa? Você não prometeu uma série de coisas? Então você vai cumprir. Porque esse é o papel do cidadão. Não é apenas eu ficar falando mal de um político ou outro enquanto eu não estou fazendo nada. Então, essa é uma questão das políticas públicas e que tem que ser vista. Elas têm que ser vistas e elas precisam ser atuantes. Então, meus amigos, mais uma vez, estou aqui para deixar uma reflexão e um pouquinho da minha história após descobrir a neurofibromatose na minha vida. Um grande abraço e fiquem com Deus.